Vamos viajar a mais ou menos 3 meses ao passado. Em um dia como qualquer outro, um rapaz chamado Wendel Brazuca estava entediado e sem nada para fazer. Oh meu Deus, estou tão entediado e sem nada para fazer. É pra entrar no personagem, seu filho da puta. Continuando, em meio a mais uma de suas crises existenciais acompanhada de pensamentos completamente aleatórios, ele acabou se lembrando de um dos seus desenhos favoritos quando ele era uma criança, o Clube das Winx. E nisso ele acabou pensando o seguinte: como eu tô sem nada pra fazer, eu acho que eu vou assistir uns 3 episódios da terceira temporada, só pra matar a saudade. Mal sabia o rapaz que isso faria ele voltar a adorar o desenho, e que ele passaria os últimos 3 meses maratonando tudo que houvesse do Clube das Winx. Ou seja, todas as 8 temporadas, os filmes, os spin-offs, até os especiais que ninguém lembra. E é por essa razão que eu decidi fazer essa mega tier list sobre o Clube das Winx. Ai, catapimbas, acho que eu desloquei o braço. E por que isso é uma mega tier list? Excelente pergunta, convidado que está fazendo uma participação especial nesse vídeo e que o canal está na descrição. Como nosso companheiro aqui falou, eu fiz uma mega maratona de tudo que envolve o Clube das Winx. Então nessa mega tier list, eu vou justamente classificar tudo que envolve o Clube das Winx. Ou quase tudo. Esse vídeo não vai ter Pop Pixies e nem Fate a Saga Winx, porque um deles é um spin-off muito distante da série original e o outro porque eu fiquei com preguiça de assistir. É mentira, ele não assistiu porque ele tem preconceito com adaptações live action. Ei! Tá, é verdade. Mas de resto tá tudo aqui. As temporadas, os filmes, os especiais da Nick, o World of Winx e o Descobrindo a Magia da Itália, que é o mais recente. Aclarado tudo isso, pegue suas asas de fada feitas com cerol e vamos começar com o vídeo mais másculo desse canal. E eu tô falando bem sério. E uma atualização aqui no vídeo. O meu amigo Noel, desenhista desse meu personagem, e o cara que tava narrando o começo do vídeo, redesenhou esse meu personagem. E olha como ficou. Se você não achou que eu fiquei um protagonista bonitão, você tá mentindo. Antes de começar o vídeo, eu vou falar um pouco sobre como essa tier list vai funcionar. Se quiser, podem até pular essa parte. Para fazer esse vídeo, eu decidi que eu quero trazer algo diferente. Para avaliar cada filme e temporada, eu vou levar 2 formas de classificar em consideração. Uma sendo uma classificação mais comum, digamos assim, onde eu vou avaliar cada temporada pelo que eu gostei e não gostei em cada uma. E a outra, eu não sei se eu consigo explicar muito bem. Já ficou claro pra vocês que o Clube das Winx é um desenho muito importante pra mim. Eu até já contei isso em um outro vídeo. Por isso eu achei que avaliar o desenho só pelos pontos bons e ruins ia ficar meio vago. Então eu também quero avaliar cada temporada pelo valor que cada uma representa pra mim. Se é uma temporada que eu vi quando criança e me traz boas lembranças. Se é uma que eu só vi quando mais velho e eu a vi sem ter nostalgia. Se é uma temporada que eu não gostava quando criança e depois de mais velho eu passei a gostar. Ou vice-versa, e etc. Acho que assim vai dar uma dinâmica bem interessante pro vídeo. Até porque, querendo ou não, já que o Clube das Winx fez parte da minha vida por vários anos, eu acabei crescendo junto com o desenho, e a minha visão sobre ele mudou muito com o passar do tempo. Afinal, o Wendel que viu o Clube das Winx quando tinha 6 anos, não é o mesmo Wendel que viu a primeira e a segunda temporada pela primeira vez quando tinha 13 anos. E já que eu toquei nesse assunto, vamos começar com a primeira temporada. Por esse ser o começo do desenho, essa talvez seja a temporada mais diferente de todas, porque tem muitos elementos nessa temporada que nunca mais foram usados de novo, como o Riven do lado das vilãs por mais da metade da temporada, diferente do resto do desenho, onde ele é só um personagem chato, mas não ao ponto de ser um vilão, ou todas as bruxas da Torre Nebulosa odiarem as fadas de Alfeia, enquanto que nas outras temporadas, elas ainda não se dão muito bem, mas a relação de ambas escolas vira muito mais uma rivalidade do que realmente um ódio mortal. E por fim, a Bloom não sabendo controlar seus feitiços, porque tudo isso de universo de magia ainda era muito novo pra ela, o que fez ela ser a Winx mais fraca de todas pela temporada quase inteira, e só lutando com seu poder total em poucos episódios, o que fez com que a Stella fosse a Winx mais experiente nessa temporada, sempre agindo como a líder das outras Winx nas missões, e várias vezes a história até fazia parecer que a Stella era a fada mais forte dentre as Winx, mas só parecia mesmo, porque nós sabemos bem quem roubou esse lugar. Não é à toa que nos primeiros episódios, o plano das Trix era roubar o cetro da Stella, por acharem que nele tinha o poder da chama do dragão. E até a animação nos primeiros episódios é muito diferente do resto do desenho. Às vezes essa temporada até parece um Clube das Winx de outra dimensão. O que não é algo ruim, pelo contrário.
Tudo isso deixa essa temporada com uma aura bem única. E no geral, o que eu mais gosto na primeira temporada é a simplicidade dela. Os níveis de poder das personagens ainda era muito baixo, e a história e as lutas não eram muito longas ou complexas. O que foi bom até, porque isso permitiu que essa temporada tivesse muito tempo para se focar em apresentar os personagens e o universo do desenho. E é muito legal ter episódios inteiros só explorando a interação entre as Winx, e como ao decorrer da temporada, elas se tornam amigas cada vez mais próximas. Então eu acho que é justo colocar ela no S. Essa não é minha temporada favorita, ela fica em terceiro lugar, mas eu consigo entender porque tanta gente tem essa como favorita. Segunda temporada. Algo que qualquer pessoa espera de uma continuação, seja de um filme, desenho ou jogo, é que elas resolvam todos os defeitos e façam algo melhor que suas antecessoras. E essa temporada não decepcionou nesse sentido. A animação tá bem mais bonita, introduziram meu especialista favorito, o Elia, e a história é muito mais sombria do que antes, especialmente por causa do vilão dessa temporada, o Darkar. Talvez ele não seja um vilão com muito desenvolvimento ou personalidade, mas ele cumpre muito bem o seu papel, de ser um vilão assustador, cruel e, mais do que tudo, e o que todo vilão deveria ser, uma verdadeira ameaça para os heróis. Durante a temporada inteira, era notável que as Winx não tinham qualquer chance contra o Darkar, o que obrigou a Faragonda a fazer elas obterem o Charmix. E mesmo com aquilo, o Darkar continuava sendo muito mais poderoso. E ele não é igual a outros vilões, que amassam as Winx nos primeiros episódios e depois as Winx ficam mais fortes que eles. Não, até na batalha final, ele continuava sendo muito mais forte, e só perdeu por causa de certos acontecimentos. Sem contar que é graças ao Darkar que tivemos 3 novidades muito importantes nessa temporada. A primeira é a Aisha. Meu nome é Layla, como nova integrante das Winx, que apesar de não ser a minha Winx favorita, eu gosto bastante da personalidade forte e impulsiva dela, e eu entendo porque ela é a favorita da maioria dos fãs. A segunda é as Pixies, que indiscutivelmente são até hoje as melhores personagens de ligação das Winx. As Selkies não tem nem metade do carisma que as Pixies têm, e nem me deixem falar daqueles animais na 7ª temporada, porque senão eu vou ficar puto antes da hora. E por último, a Bloom transformada em Bloom Sombria, que foi uma ótima saída dos escritores pra Bloom continuar tendo destaque nos últimos episódios, ao mesmo tempo que todas as outras Winxes tivessem um papel importante na trama. Isso que eu falei pode ter parecido algo meio nada a ver, mas é que pra quem não sabe, na comunidade de O Clube das Winx, mais especificamente na comunidade gringa, tem um meme muito forte de que a Bloom tem um protagonismo tóxico, porque o desenho dá muito foco na Bloom e não permite que outros personagens tenham tempo de tela, o que é uma afirmação que eu não concordo muito e mais pra frente eu vou até falar o porquê. Ah, e não vamos nos esquecer que a Bloom Sombria tem até hoje o título de Rainha dos AMVs do Clube das Winx. Se você é fã do Clube das Winx e nunca viu nenhum desses AMVs de transformações sombrias com alguma música de rock no fundo, você não teve infância. Ok, zoeiras à parte, pra mim o ponto mais alto dessa temporada, e o que me fez ficar apaixonado por ela, é como ela evoluiu os personagens da primeira temporada. Deixa eu tentar explicar. Como eu falei antes, o papel da primeira temporada foi apresentar os personagens, seja as Winx, os especialistas, as bruxas, etc. Mas aqui nós vamos nos focar só nas Winx, nos mostrando coisas básicas sobre cada uma, tipo quem são, suas personalidades e suas metas. E os produtores trabalharam com esses temas, enquanto que na segunda temporada, o foco foi se aprofundar no lado mais sentimental das personagens. E já dando minha opinião que ninguém perguntou, eu acho que essa temporada tem a melhor versão das Winx. Todo esse desenvolvimento tornou elas muito mais do que só personagens. Nessa temporada, elas começaram a agir como pessoas que poderiam existir na vida real, pois foi a partir daqui que o desenho deixou claro que todas as Winx são personagens muito instáveis, sem exceção. E vamos combinar que instabilidade é algo bem comum dos seres humanos, especialmente quem é adolescente. Falo isso por experiência própria. Então quando o personagem tem isso, ele se torna muito mais fácil para o público se identificar do que um personagem perfeitinho sem defeitos. Ou às vezes não, também depende se o personagem for bem escrito. E eu sei que na primeira temporada também tinha momentos das Winx lidando com situações difíceis, mas aqui é muito mais recorrente. Tem vários episódios com cena das Winx quebradas emocionalmente e depois superando seus sentimentos com a ajuda das demais. E o Charmix é o que mais reforça isso. Pra muitos pode ser só um acessório que dá poder extra pras Winx, e realmente ele é, mas a forma que colocaram pra conseguir ele foi muito interessante. Para conseguir o Charmix, uma fada precisa superar seus próprios medos. Por exemplo, a Layla nos primeiros episódios se sentia muito isolada do resto do grupo, e não se sentia parte das Winx. Aí uns episódios depois, nós vimos o passado dela, e descobrimos que ela tem medo de ficar sozinha por causa de traumas. Até que ela supera seu medo em uma situação difícil e obtém o Charmix. Viram? É muito mais do que só um poder. É uma parte do desenvolvimento da personagem, uma recompensa pela personagem ter conseguido evoluir. Já deu pra ver que essa temporada evoluiu muito da primeira, então ela vai pro S também, e na frente da primeira, sendo a minha segunda temporada favorita. Agora, lembra no começo do vídeo que eu disse que eu também ia classificar as temporadas pelo valor que cada uma tem pra mim? Eu não fiz isso até agora, porque como eu mencionei antes, eu nunca vi essas duas temporadas quando eu era criança, porque a TV Cultura, que era onde eu assistia, nunca transmitiu elas, então eu não achei que ia ser preciso, diferente da próxima, que é a terceira temporada.
eu já vou colocar ela no S, e na frente das duas primeiras, porque ela é disparada a minha temporada favorita de todas. Mas pra ser assim, teve que acontecer muita coisa. Agora chegou o momento que eu vou falar sobre a minha vivência com o desenho. Quando eu era criança e assisti o Clube das Winx na TV Cultura, de longe a temporada mais reprisada de todas foi a quinta. Eu não lembro quantas vezes foram, mas eu sei que foram muitas. E eu assisti ela tantas vezes que ela acabou virando minha temporada favorita por vários anos. Mas mesmo assim, eu sentia que a terceira temporada tinha algo especial. Porque apesar de eu gostar do que veio depois das 3 primeiras temporadas, é inegável que elas têm algo único que o resto do desenho não tem. E eu sei que eu tô desviando do tema, mas eu lembro até hoje da sensação de quando assisti o primeiro episódio e ouvi aquela música do encerramento dos episódios da terceira temporada pela primeira vez. Não tem outra forma de expressar, foi amor à primeira vista. Eu percebi na hora que aquela não era uma temporada comum, e na época eu já achava essa música incrível. Ela me tocou na alma de um jeito que eu não posso nem descrever com palavras. E hoje em dia essa música tem um valor ainda maior pra mim, juntamente com uma certa carga de nostalgia. Porque toda vez que eu escuto essa música, na mesma hora eu sou transportado pra 2015 e 2016, e eu começo a ter lembranças de eu com 7 anos de idade, deitado na cama às 6 da noite, assistindo o Clube das Winx em uma TV de tubo, enquanto chovia lá fora. Ah, bons tempos que não voltam mais. Já deu pra perceber que essa é a minha música favorita do Clube das Winx inteiro. Ela é marcante demais pra mim, e é essa palavra que define essa temporada. Marcante. Ah, vocês viram toda essa volta que eu dei pra tocar no tema? Como eu já expliquei umas 300 vezes nesse vídeo, todas as temporadas até agora tiveram o papel de trabalhar alguma coisa na evolução dos personagens. Na primeira eles foram introduzidos e começaram a ser moldados para ser os personagens que conhecemos. Depois na segunda, tentaram fazer os personagens serem mais humanos, lidando com coisas mais profundas. E agora na terceira, com os personagens já bem estabelecidos, os produtores simplesmente decidiram que todos os personagens nessa temporada teriam seus momentos de destaque. Sem exceção, todo mundo aqui tem pelo menos uma cena marcante. Particularmente, as cenas que mais me marcaram foram a da Stella quebrando o feitiço do Voltor no seu pai e enfrentando a Cassandra e a Quimera, a da Tecna se sacrificando para fechar o portal de Andros, e a da Musa podendo trazer sua mãe de volta à vida, mas tendo que escolher as estrelas d'água para salvar o universo. Todas foram cenas que me impactaram muito quando eu assisti. A da Stella me fez ter muito mais respeito pela personagem, na da Tecna eu fiquei preocupado por dias, achando que ela realmente tinha morrido, e a da Musa foi uma das poucas vezes que eu fiquei comovido por uma personagem ao ponto de quase chorar. E foi graças a essas cenas que a Tecna e a Musa são minhas Winx favoritas até hoje. Ah, e quando falamos sobre terceira temporada, é claro que não podemos deixar de mencionar as coisas mais icônicas dela. O Ancient Chicks, que assim como o Charmix, é uma transformação que faz parte do desenvolvimento das Winx, com cada uma tendo que salvar alguém de seus planetas para alcançá-la. Tirando a Bloom, que conseguiu por um teste, e a Tecna, que não só salvou seu planeta inteiro, como toda a dimensão mágica. Mas o motivo dela ser minha favorita, além de ser uma transformação muito poderosa com o pó mágico e com um visual muito bem feito. Outra novidade foi o Nabu, que é um personagem muito bem escrito e que tem um carisma absurdo. E melhor de tudo, fizeram ele ser o namorado da Layla, que é outra personagem bem escrita e carismática. Não tinha qualquer chance disso dar errado, a menos que decidisse acabar com esse casal de uma forma trágica. Opa, spoiler! E por último ele, o Voltor, o personagem que é o rosto dessa temporada, um vilão tão popular que compete com as Trix pelo título de melhor vilão do desenho. Pra mim ele supera as Trix por muito, nem tem comparação. Tudo que envolve esse vilão é incrível. O terror psicológico que ele causa nas pessoas ao seu redor, a ligação que ele tem com o passado da Bloom, e o quão manipulador ele consegue ser para ter o que quer. Pô, o cara cegou a Layla totalmente de graça. E o que é mais legal, é que mesmo com todas essas características, ainda conseguiram fazer ele ser um vilão com muita personalidade. Grande parte dela vindo do seu dublador, Guilherme Briggs. E falando bem sério, não tinha um dublador melhor pra dublar ele. Porque eu não sei se eu acabei interpretando alguma coisa errada, mas enquanto eu assistia, eu percebi que apesar do Voltor ser um vilão intimidador e poderoso, ele é alguém muito desequilibrado emocionalmente, e principalmente bipolar. Quando a situação tá favorável, ele age como o vilão pica que tem tudo sob controle. Mas quando ele percebe que a situação fica um pouco mais difícil, ele instantaneamente enlouquece e começa a agir por puro instinto. E o Guilherme Briggs conseguiu interpretar isso perfeitamente na dublagem. Chega a ser bizarro como de um momento por outro, o Voltor passa de um vilão frio e calculadora, que fala de forma formal, para um completo maluco que começa a gritar e a ter ataques de pânico quando algo dá errado. Agora que eu já falei tudo de bom nessa temporada, vamos voltar a falar da minha história com ela. Como eu já citei em um outro vídeo, eu perdi qualquer vontade que eu tinha de assistir desenhos durante muito tempo, por causa de um certo desenho que eu me recuso a falar o nome. Até que eu fiz aquela maratona do Clube das Winx que eu falei no começo do vídeo. Mas essa não foi a primeira vez que eu tentei fazer uma maratona dessas. Eu já tentei fazer outra lá em 2021, porque eu não assisti o desenho desde 2018. Só que eu só vi as 2 primeiras temporadas e o comecinho da terceira. E parei por causa de alguns problemas externos. Então nessa outra maratona de uns meses atrás, eu resolvi começar pela terceira. E foi tão surreal reassistir o desenho que eu fiquei quase 5 anos sem ver, que o meu amor por desenhos voltou. Porém, nem tudo é perfeito. A terceira temporada foi a única que eu precisei assistir 2 vezes.
porque eu não sei o que aconteceu comigo na primeira vez. Mas vocês conhecem aquelas lives em que tem alguém assistindo algum filme ou desenho, e ele fica pausando o bagulho a cada 5 segundos pra reclamar de coisas sem sentido, ou pra fazer alguma piada desnecessária, só pra deixar o chat da live deles entretido? Pois é, eu comecei a agir exatamente desse jeito enquanto eu assistia, o que basicamente destruiu a minha experiência assistindo, pois eu fiquei o tempo todo tentando encontrar motivos para reclamar dessa temporada, mesmo que lá no fundo eu estivesse gostando dela. Então nas temporadas seguintes, eu resolvi assistir o resto do desenho de forma mais normal, sem ficar agindo igual um crítico chato que encontra problemas em tudo, e realmente funcionou. E após assistir tudo, eu resolvi ver a terceira temporada mais uma vez, e a minha experiência com ela dessa vez foi incrível. Parece até que eu tinha assistido pela primeira vez, e eu consegui voltar a entender porque eu gostava tanto dela. E são todos esses motivos que fazem essa ser a minha temporada favorita. Quarta temporada. Por enquanto eu só falei coisas boas sobre o desenho, mas é a partir de agora que a situação complica um pouco. Ei, Valtor? Engole choro. Pra quem não sabe, o filme O Segredo do Reino Perdido é pra ter sido o final do Clube das Winx, porque ele finaliza o arco da história da Bloom, que era saber a verdade sobre Domino e encontrar os seus pais biológicos. E nesse filme ela consegue fazer essas duas coisas, só que o filme acabou fazendo muito mais sucesso do que o esperado. E aí a Rainbow, que é a produtora das Winx, decidiu continuar fazendo mais episódios pro desenho. Nem preciso dizer o motivo, né? Dinheiro! O principal dessa ladainha toda é que, como o arco principal do desenho já tinha sido finalizado, a Rainbow decidiu trazer uma cara nova para essa temporada, apresentando uma trama diferente e tomando algumas liberdades criativas. Tá, na verdade, muitas liberdades criativas. Só o fato de terem mudado a abertura, que ficou por mais de 70 episódios sendo a mesma, já é uma prova disso. E digamos que isso não foi do agrado da maioria dos fãs. Mais uma vez vamos ter que falar sobre a comunidade do Clube das Winx. Depois que a quarta temporada lançou, a comunidade foi praticamente dividida em duas partes. Uma sendo de fãs que já viram quase tudo do desenho, e a outra é de fãs que só gostam das 3 primeiras temporadas e o primeiro filme. E é nesse lado que vamos nos focar. Digamos que esse lado da comunidade é meio problemático, especialmente porque, por mais irônico que pareça, até esse lado da comunidade é dividido em duas partes. Digamos que 80% dessa parte da comunidade são de fãs que nunca viram nada depois das 3 primeiras temporadas e o filme, enquanto que o resto são de fãs que viram da quarta temporada em adiante, mas acabaram não gostando, e por isso preferem as 3 primeiras temporadas e o filme. Esse tipo de fãs não é um problema, afinal se eles assistiram e não gostaram, é porque eles têm motivo pra isso, e esse tipo de opinião é bem válida. O que complica é o outro tipo de fã. Esse é o verdadeiro problema, porque entre esses fãs só tem uma coisa que eles sabem falar, que a partir da quarta temporada, o Clube das Winx ficou ruim, sendo que eles estão criticando algo que eles nunca viram. E geralmente esse tipo de fãs é sempre muito chato, mas vamos falar sobre isso depois. Primeiro eu quero falar sobre essa temporada em si. Como eu acabei de falar, teve muitas mudanças aqui, a começar de que diferente das outras temporadas, essa não se passa em Magix, e sim na Terra, que até então foi um lugar bem pouco explorado no desenho, e foi criada uma história contando mais sobre o passado das fadas e explicando por que a magia deixou de existir na Terra. O bom é que finalmente deram uma explicação de que porque a Terra é o único lugar que não tem magia dentre tantos outros planetas e galáxias, o que eu sempre achei muito esquisito, além daquela coisa da última fada da Terra, que depois nós descobrimos que é a Roxy. E sendo honesto, a Roxy me deixa meio triste, ela foi mostrada como uma personagem com muito potencial, e eu não tô falando só de potencial de poder ou coisa do tipo, tô falando de potencial pra ter sido uma personagem muito maior, pois nessa temporada ela teve uma boa história de fundo, um bom desenvolvimento, foi muito importante para a trama da temporada e indiscutivelmente merecia ser a 7ª Winx, mas nas temporadas seguintes ela acabou sendo esquecida. É uma pena, pelo menos uma vez ela teve seu momento de destaque. Ah, e algo curioso, essa é a primeira temporada, e até agora a única, que as Trix não são vilãs, na verdade elas nem aparecem ou são mencionadas, e no lugar delas, temos os bruxos do Círculo Negro, que são vilões legais. Eles são carismáticos e a história que eles têm com o passado das fadas é bom. O problema é o final que deram pra eles. Lá no penúltimo episódio, eles ficam o episódio inteiro fugindo das fadas, até que no fim eles ficam encurralados e são mortos. O que me incomoda é que não teve nenhuma explicação pra isso ter acontecido. Eles foram nerfados simplesmente do nada. Eles são até hoje os únicos vilões que ficaram com medo de lutar com as Winx antes de morrer. Se tivesse tido algum motivo, beleza, mas como não teve, acabou dando nesse final broxante pra esses vilões. E já que eles vão aparecer no reboot, eu espero que lá eles tenham um destino melhor. Porém, uma coisa eu tenho que elogiar dos bruxos do Círculo Negro, é que eles são de longe os vilões que agiram de forma mais... como é que eu posso falar? Suja. Pra quem não viu essa temporada, resumindo absurdamente, lá na metade da temporada, os bruxos disseram que estavam fracos e que iam se entregar pacificamente, para as fadas analisarem seus crimes e um julgamento de forma justa, quando na verdade tudo era um plano para eles entregarem o Círculo Negro para as fadas e acabar com a existência delas. É, eles não têm esse nome por acaso. Existe uma trama de um círculo branco com a magia das fadas e o círculo negro com a magia dos bruxos. Só isso já é um grande golpe baixo, porque mexe com aquilo de, ah, será que pessoas que causaram tanto mal podem se arrepender de seus atos? Pra no final verem que
eles não se arrependeram. Só que o pior vem depois. Pra parar o desastre que o Círculo Negro estava causando, o Nabu usa sua magia pra fechar o portal. E ele consegue, porém a um alto preço. E como último recurso pra tentar salvá-lo, a Layla tenta usar o Dom da Escuridão, que é um dom que pode trazer qualquer pessoa de volta à vida. Mas o líder dos bruxos, o Ogron, pega o dom e gasta ele em uma flor, acabando com a última esperança de trazer o Nabu de volta. Essa é de longe a cena mais polêmica da temporada. A maioria odeia ela e outros acham que ela foi necessária. Já eu fico no meio termo. Eu admiro a coragem dos criadores de terem dado um fim tão trágico para um personagem importante, e a lição que a morte do Nabu passou para a Layla, de que vingança não vai trazer ninguém de volta, porém ao mesmo tempo essa cena me deixa muito puto. Eles simplesmente mataram um dos melhores personagens do Clube das Winx. Às vezes eu penso que os criadores tinham algum problema com o Nabu, e só quiseram tirar ele do desenho o mais rápido possível. Se era tão importante ter uma morte nesse episódio, deveriam ter matado o Riven, porque a relação dele com a musa sempre foi problemática, e esse sacrifício seria uma boa forma do personagem se redimir. Eu sei que ele não exatamente morreu, na verdade ele entrou em um coma profundo, e até foi dito que ele poderia acordar de novo algum dia, mas passou mais de 4 temporadas e ele nunca mais apareceu de novo, então anda na mesma. Contudo, é uma temporada com mais baixas que as anteriores, porém que continua sendo muito boa, com uma história que expande a lore do desenho. Eu acho que vou colocar ela no A. Quando criança eu achava essa temporada bem tanto faz, não gostava e nem odiava, porém ela me surpreendeu bastante dessa outra vez que eu assisti, tanto que ela virou minha temporada favorita por um certo tempo, até que eu vi as 3 primeiras temporadas de novo e ela caiu um pouco no meu conceito, por causa desses problemas que eu mencionei, do final dos bruxos e a morte do Nabu. Só que esses problemas não chegam nem perto dos que a 5ª temporada tem. Que nem eu fiz com a 3ª, eu já vou colocar ela no B, que é o meio termo da tier list, pois essa temporada é metade boa e metade ruim. Os 13 primeiros episódios são muito bons, enquanto que o resto dá uma caída legal, porque a partir do episódio 13, as Winx ganham acesso ao Oceano Infinito, e quando elas entram no Oceano Infinito, a animação do desenho muda para 3D, no qual eu até que gosto, só que por algum motivo, a temporada fica extremamente lenta a partir daí, e eu não tô falando de lenta no sentido de animação, porque a animação em 3D é bem fluida, tô falando da estrutura dos episódios em si. Os episódios ficam extremamente enrolados quando estão em 3D, tipo, tem uma cena que as Winx estão cercadas pelo exército do Tritanos, e eles ficam quase 3 minutos se encarando, e não acontece nada, eles simplesmente vão embora. Tinha algum motivo pra essa cena existir? Não, foi só pra enrolar. E mesmo quando os episódios estão em animação 2D, eles são sempre a mesma coisa. O Tritanos volta pra sua forma normal, então ele vai pra algum lugar que tem poluição, aí os Winx chegam, eles lutam um pouco e o Tritanos vai embora. Da metade da temporada em adiante é muito repetitiva. E o pior é que eu acho que tem uma culpada por isso ter acontecido, porque a Rainbow, criadora do desenho, teve 30% dos seus estúdios comprados pela Viacom, que é uma empresa que tem vários domínios da televisão. Então o desenho foi movido para o canal da Nickelodeon, e aí ela virou a coprodutora dos desenhos da Rainbow. Ou seja, o Clube das Winx começou a ter dedo da Nickelodeon envolvido a partir da 5ª temporada. E na minha opinião, a Nick era de longe o pior canal para tomar conta do desenho, porque a Nick é desesperada para ganhar dinheiro, em um nível que chega a ser ridículo. Ela não perde qualquer oportunidade de tentar formar algum lucro, mesmo que ela tenha que fazer algo que pode comprometer a qualidade dos desenhos e até do canal, como ficar há anos espremendo os mesmos 2 desenhos. E o que a Nickelodeon fez com o Clube das Winx? Além de deixar a temporada mais fraca do que poderia ter sido, ela fez a Bloom sofrer da síndrome de rosto da obra. Tá, não existe essa síndrome, foi eu que inventei. Essa síndrome é quando algum personagem de alguma obra fica tão popular que até quem não conhece ou não gosta da obra acaba gostando do personagem por saber quem ele é e resolve comprar algum produto do personagem. Tipo eu, por exemplo. Quando criança eu não gostava de Pokémon, foi só esse ano que eu comecei a gostar. Só que mesmo assim, quando criança eu tinha bonecos dos Pokémons mais populares, como o Pikachu e o Litten, porque eu gostava deles, o que foi o que aconteceu com a Bloom, porque além do desenho em si, o Clube das Winx também ganhava dinheiro com a vida de mercadoria, especialmente com bonecas, e aí fizeram a Bloom ficar extremamente popular, para até as crianças que não gostavam do Clube das Winx quererem comprar alguma boneca do desenho, porque tinha o rosto de uma personagem que elas conheciam. E bom, o que a Nick fez para a Bloom ficar tão popular? Para explicar isso, eu vou precisar dar um contexto. Lembra quando eu tava falando da 2ª temporada, e eu disse que eu não concordava com aquela opinião da comunidade do Clube das Winx, de que a Bloom ganhou um protagonismo tóxico? Então, não é que eu não concorde que isso seja verdade, porque realmente é. O protagonismo da Bloom ficou bem problemático a partir da 5ª temporada. O que eu não concordo é a forma que a comunidade diz essa afirmação, porque muitos fãs interpretam como se a Bloom fosse a culpada desse protagonismo, e muitos chegam a ter um ódio mortal por ela, porque na cabeça deles, a Bloom é uma personagem carente por atenção, que não pode ver outra personagem tendo destaque que já chega falando: ah, sai daqui sua baranga, que esse é o meu momento. Tá errado esse tipo de pensamento. Os verdadeiros culpados disso são os produtores do Clube das Winx. Não é que a Bloom fica procurando ser o centro das atenções o tempo todo. É os produtores que criam histórias pra ela ser o centro das atenções. E que histórias são essas? Essa temporada era pra ser só focada na história da Layla. Ah, finalmente. A Aisha é um nome bem mais bonito, porque dão muito foco no planeta do Natal da Aisha, e o Tritanos, que é o vilão dessa temporada, é literalmente o primo dela. Porém, também foi criada uma história secundária para a Bloom, envolvendo a Daphne e o Cyrenix. Tudo bem até, o problema é que se focaram tanto nessa história secundária, que ela se tornou a principal da temporada, e essa acabou virando mais uma temporada com foco na Bloom.
O meu problema com isso é que a história dela já tinha sido finalizada lá no primeiro filme, como eu havia dito. Já tava na hora do desenho se focar na história de outra Winx. E pode ver, ninguém que vê essa temporada se lembra da Aisha, porque as tramas principais, que são o Cyrenix e a Daphne, são tramas envolvendo a Bloom. E essa discrepância na história das duas é tão grande que lá no último episódio, o Tritanos rouba os poderes da Aisha para dar poder pro trono do Imperador, e é a Bloom que luta contra ele e dá o último golpe, sendo que era para ser justamente o contrário. A Aisha que deveria ter feito isso, porque além de ser o primo dela, o Tritanos transformou a família inteira da Aisha em monstros e quase destruiu o planeta dela. Esse era para ser um empate decisivo entre os dois. Literalmente tiraram a Aisha de cena pra Bloom poder lutar contra ele. E o pior é que ele foi derrotado de uma forma patética. Foi só destruírem o tridente dele que ele já ficou sem poder algum. Se era tão fácil derrotar ele, por que não fizeram isso há 20 episódios atrás? Fora que eu nem comentei que o Tritanos tem um grande problema como vilão. É que tentaram fazer com que ele fosse um daqueles vilões injustiçados, porque ele era odiado pelo reino inteiro, enquanto que o seu irmão gêmeo era adorado, e por isso que ele virou do mal. Só que em nenhum momento explicam essa história direito. Como é que eu vou ter empatia por um vilão odiado, se eu não sei por que ele é odiado? E o que mais me irrita do Tritanos é o relacionamento dele com a Ice. Os dois são insuportáveis juntos. É uma melação pior do que anime de romance. Foi como eu falei antes. Quando criança, essa era a minha temporada favorita. Mas eu cresci e vi que ela tem muitos problemas. Faz parte. Pelo menos a primeira metade dela é muito boa. Que pena que ela desandou tanto. Sexta temporada. Infelizmente ela sofre o mesmo erro da quinta. Essa é mais uma temporada com muito foco na Bloom, talvez até mais que a anterior, pois a Bloom tem relação direta com a história da Selena, que é a vilã dessa temporada, com as duas tendo sido amigas quando criança. E aí é o que eu digo, o que custava colocar em qualquer outra Winx como amiga dela? O arco de personagem da Bloom já acabou, nós já sabemos o que aconteceu com ela. Ela não precisa de mais uma história envolvendo seu passado. Apesar disso, a Selena é uma personagem legal. Eu acho que como vilã, ela é bem mais trabalhada do que o Tritanos. E o mais da hora dela é o Legendarium, que é um livro que permite ela summonar qualquer lenda que estiver escrita nele. O Legendário faz com que alguns episódios sejam mais previsíveis, pois a maioria dos episódios se resume nela summonando alguma lenda para atrapalhar as Winx, mas não chega nem perto de ser tão repetitivo quanto a temporada anterior, porque são sempre lendas diferentes, com monstros diferentes. Todo episódio é único da sua forma, e é muito mais interessante do que o Tritanos que ficava parando para almoçar a cada 3 episódios. Essa temporada pode ter os mesmos erros da anterior, mas pra mim ela tem coisas muito mais interessantes. Aqueles episódios que se focam na relação da Flora com o Elian, o Bloomix é a minha transformação favorita, o Mythicus tem um conceito muito massa, apesar de ter aparecido poucas vezes, e a Daphne virando finalmente uma personagem presente. No geral é uma temporada que eu gosto bem mais do que a quinta, então ela também vai ficar no B, na frente da quinta temporada, porque ela também tem muitas coisas que me incomodam, como esse foco todo na Bloom, e principalmente o final que deram pro Ashlon, aquele cara que tava preso no Legendário, e que a Selena ficou a temporada inteira dando puta hype em todo mundo, dizendo que ele era o criador do Legendário e sei lá mais o que, pra no final ele ser derrotado em menos de um episódio. Isso que dá todas as temporadas terem a mesma quantidade de episódios. Quando chega no episódio final, os caras tem que ficar rushando a história. Sétima temporada. D. Teriam que pensar. Essa temporada é a maior desgraça envolvendo o Clube das Winx que eu já assisti. Nas outras temporadas eu até tentei olhar o lado bom delas, mesmo com os problemas, mas com essa aqui não dá. Porque ela é uma temporada em que nada dela é levado a sério, mas ao mesmo tempo, ela quer que você leve ela a sério. O maior exemplo é a Kalshara e o Brafilius. Desde o primeiro momento que eles apareceram, já tava na cara que os dois são vilões muito incompetentes. Uma tem um poder inútil e o outro é um completo imbecil. E isso se confirma pelo resto dos episódios. Na temporada inteira eles não fizeram quase nada de importante, mas as outras personagens ficam o tempo todo falando como se eles fossem uma ameaça. E não tem só esse exemplo, absolutamente nada nessa temporada parece que importa. Seja a história ou os personagens, nada. Ah, mas e os animais de ligação? Eles são de longe a pior parte dessa temporada. Tirando aquele esquilo da Tecna e aquele lobo da Flora, todos os outros são muito irritantes. Especialmente aquela gata da Musa. Mano do céu, que bicho chato. E eu já sou um cara que não tem muita paciência com coisas irritantes. E assistir cada episódio com esses animais perturbando foi uma tortura. Em resumo, não vale a pena você assistir, porque você só vai passar raiva e não tem nada de muito relevante. Dá pra contar nos dedos as coisas que eu gostei dessa temporada, que são o visual do Tynix, a história não ser focada na Bloom, a Roxy voltar a ter um mínimo de destaque, mesmo que não muito, e o final do episódio 22, em que o Brafilius pega o cristal dos animais e manda todo um discurso dizendo que cansou de ser menosprezado e que agora ele tem poder para fazer o que quiser, pra no episódio seguinte ele virar o cachorrinho das Trix. Literalmente. Só. E nem são coisas que eu gostei tanto assim. Eu não gostava dessa temporada quando criança e passei a odiá-la quando mais velho. E por último, oitava temporada. Depois de muito tempo, essa foi a primeira temporada que foi feita só pela Rainbow, porque depois da sétima, a parceria entre a Rainbow e a Nickelodeon acabou. Isso parecia ser uma boa notícia, pois os criadores finalmente poderiam fazer o que eles quisessem sem ter a Nickelodeon perturbando. Só que tem um porém. O público que a Rainbow tentava alcançar nas outras temporadas eram de crianças na faixa etária de 6 a 12 anos.
Enquanto que na 8ª temporada, o foco foi exclusivamente em crianças de faixa etária pré-escolar. E é até por isso que ela passou no Discovery Kids junto com a 7ª. Eu sei que a Rainbow provavelmente quis apresentar o Clube das Winx para uma audiência que não conhecia o desenho. Mas caramba, eu acho que eu nunca vi um desenho ter uma mudança de público-alvo tão drástica. E esse simples detalhe foi a ruína da temporada inteira. Porque o fato dela ser mais infantil foi o motivo da criação do personagem Obscurum. Ele só foi criado pra fazer aquele clichê do vilão que tem um capanga idiota pra alívio cômico, que é normal em desenhos infantis. Mas em vez disso, acabaram criando um personagem que consegue ser ainda mais irritante do que aqueles animais. Esse único personagem faz todos os episódios que ele aparece serem insuportáveis. Ainda bem que mais pra frente ele vira outro personagem e para de perturbar. Só de terem tirado ele já faz o resto da temporada ser bem mais tolerável de assistir. O mais deprimente é que mesmo assim a Rainbow tentou chamar a atenção dos fãs antigos, colocando elementos das temporadas anteriores, como o Enchantix e o Cyrenix, que são as transformações mais populares, o Riven, a Vaca da Diaspro e o Valtor de volta como personagens, mas nenhum desses elementos pôde ser explorado direito, por causa da classificação indicativa. Mas a pior parte dessa temporada é que ela fez algo que nenhuma outra fez, que é destruir 3 conceitos que o desenho já tinha estabelecido. O primeiro é a volta do Riven, ele e a Musa voltarem a namorar. Pra mim eles não deveriam ficar juntos, porque foi como eu falei, os dois são muito problemáticos, e esse tipo de relacionamento nunca dá certo. E antes que alguém pense errado, não é que eu não gosto do Riven ou da Musa, eu não acho que eles sejam pessoas ruins em si, é só que os dois simplesmente não funcionam juntos. A própria Musa já disse várias vezes que eles não foram feitos um pro outro. Era muito melhor terem deixado do jeito que tava no final da 6ª temporada, em que o Riven se despede da Musa e cada um vai seguir seu caminho. O segundo é os Winx poderem usar as transformações antigas. Mesmo tendo sido legal ver o Enchantix e o Cyrenix de volta, eu não gostei dessa mudança, porque antes dava a entender de que, por exemplo, se uma fada Enchantix quiser virar uma fada Believix, ela não vai mais poder usar o Enchantix. E esse era um conceito bem mais interessante. É como se fosse realmente uma escolha. E é só isso que eu vou falar por enquanto, porque eu vou me aprofundar mais nesse assunto em um vídeo falando das transformações das Winx que eu tô pensando em fazer. E o terceiro é o passado da Ice. Lá nos últimos episódios, é mostrado em uns flashbacks de que a Ice tinha uma irmã mais nova, e as duas viviam bem de buenas, até que chegou uma bruxa que congelou o planeta inteiro e amaldiçoou a irmã dela. E no final do flashback, a Ice diz que vai fazer de tudo para encontrar uma cura para a maldição da irmã. O X da questão é que essa fala da Ice dá a entender de que todas as vezes que as Trix buscavam alguma magia mais poderosa, a Darcy e a Storm queriam ela para ficarem mais fortes, enquanto que a Ice secretamente queria ela só para salvar sua irmã. Pra quem não entendeu, basicamente humanizaram a personagem. Não que eu tenha algum problema com isso, na verdade eu acho legal quando dão uma motivação para um vilão que não seja só dominar o mundo. Mas nesse caso da Ice, é uma sensação muito estranha descobrir que uma vilã que parecia fazer maldade só porque gostava, na verdade fazia elas por um motivo bom. Só que apesar de eu ter falado tudo isso, a minha opinião sobre essa história é meio mista. Eu não gostei do fato de terem mudado a personagem em si, porém ao mesmo tempo eu gostei muito dessa mudança. É meio confuso de explicar, mas em poucas palavras, eu gostei muito da história, porque os criadores conseguiram fazer uma história pesada e triste, mesmo com o problema da classificação indicativa, e eu admiro isso. Então eu vou colocar essa temporada no C, porque ela ainda assim não foi boa, mas pelo menos ela foi melhor do que a 7ª, disso não há dúvidas. A maioria dos fãs só dizem que ela é pior do que a 7ª por causa do traço. Eu não posso negar, o traço é muito bizarro. Parece que os personagens estão olhando no fundo da sua alma e julgando cada pecado seu. E os fãs brasileiros também têm um problema com a dublagem, porque tirando alguns personagens, todos os dubladores foram trocados. Eu entendo que essas duas mudanças podem causar um estranhamento pra quem vê o desenho há muito tempo, porém essas coisas não me incomodaram tanto. Depois de um tempo você acaba se acostumando. E finalmente acabamos as temporadas. Mas vocês acham que o vídeo vai terminar aqui? É claro que não. Agora nós temos os filmes para falar sobre. Começando pelo que foi lançado primeiro, O Segredo do Reino Perdido. Esse é o filme que foi criado para ser o final do Clube das Winx. E assim, eu fico feliz que o desenho tenha tido mais temporadas depois do Segredo do Reino Perdido. Porém, se esse realmente tivesse sido o final do desenho, teria sido um final bem digno, pois ele foi lançado em 2007, no mesmo ano que a 3ª temporada, e 2 anos antes da 4ª. Então ele tem aquela mesma essência que as 3 primeiras temporadas tinham, mais que tudo na questão dessa época do desenho ser mais sombria. E pode confiar, esse filme tem umas coisas bem tensas que não poderiam ter sido feitas uns anos depois, o que deixa ele com uma identidade mais especial. E a narrativa dele é muito bem escrita, porque normalmente um filme de um desenho aproveita sua duração maior para contar uma trama mais complexa que não caberia nos episódios do desenho. E você sente que a história desse filme foi feita para caminhar em um ritmo de 1h30. Nada na história é enrolado demais e nem rápido demais. Tudo é feito no seu tempo. Eu opino que se essa história tivesse sido feita nos episódios do desenho, não ia ficar tão bom. E como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, esse filme encerra o arco de personagem da Bloom.
pois no fim ela encontra sua irmã e seus pais biológicos e consegue trazer o planeta Domino de volta. E mesmo a Bloom sendo a minha Winx menos favorita, e mesmo eu tendo tomado alguns spoilers desse filme, esse final mexeu comigo bastante. É emocionante ver uma personagem que acompanhamos por tanto tempo, finalmente alcançando seu objetivo. E o que reforçou pra eu gostar desse filme, foi que na época que esse filme passava na TV Cultura, eu só consegui ver a última meia hora dele mais ou menos. Então quando eu assisti esse filme por completo depois de anos, eu tive um sentimento de nostalgia pelas partes que eu lembrava, e novidade pelas partes que eu não vi ou não lembrava. Eu não sei se existe um nome pra esse sentimento. Na verdade eu nem sei se esse sentimento existe, mas é tipo você assistir um desenho que você viu muito quando mais novo, só que agora você não lembra quase nada dele tirando algumas cenas. Você acaba relembrando coisas que estavam bem no fundo das suas lembranças. Eu recomendo vocês tentarem fazer isso um dia, é uma experiência muito louca. Eu queria deixar o S só para as primeiras temporadas, como se fosse um top 3, mas por tudo que esse filme representa, eu acho que ele mais do que merece ficar junto com elas. A Aventura Mágica. Algo curioso sobre esse filme é que ele nunca foi transmitido na América do Sul, portanto, ele não tem nem dublagem em espanhol e nem brasileira. E pra falar a verdade, eu acho que a gente não perdeu muito, pois sendo bem honesto, eu não gostei muito desse filme. É que eu não queria ter que tocar nesse assunto, mas eu acho que eu vou precisar. O Clube das Winx sempre teve a fama de ser um desenho muito infantil, por causa de todo o lance da magia, fadas e coisas do tipo, que são coisas consideradas muito fantasiosas pela maioria das pessoas. No qual é um pensamento que eu sempre discordei, pois por trás desses conceitos meio infantis, se esconde um desenho muito bom com muita profundidade. Só que pra mim, tem um limite do quão fantasioso um desenho pode ser, sem acabar ficando tosco. E esse filme ultrapassa muito esse limite, que é quando começam a envolver coisas como os unicórnios alados foram criados pela essência do arco-íris, e as cores do arco-íris mudam a personalidade das pessoas, e por aí vai. Esse tipo de coisas não são do meu agrado. E é até um dos motivos que eu não gostei da 7ª temporada. E isso me fez não gostar da Aventura Mágica também. Porque na minha opinião, tirando os personagens, esse filme não tem muito a ver com o Clube das Winx. Parece mais um filme da Barbie ou algo parecido. Tipo aqueles filmes genéricos sobre coisas mágicas que você comprava na banquinha por R$10. Eu vou pôr ele no C, porém eu não posso ser injusto. Tirando toda essa fantasia, a Aventura Mágica tem algumas coisas boas. A principal é que esse filme tem uma certa importância, pois explica o que aconteceu com as Trix depois da 3ª temporada, além de ser uma continuação direta do Segredo do Reino Perdido. Só que mesmo assim, eu não recomendaria esse filme pra alguém assistir. Ele é muito sem sal, nada nele é memorável. Agora o terceiro e último filme, O Mistério do Abismo, consegue ser ainda pior. Sabe tudo que eu disse de positivo do Segredo do Reino Perdido? Pode esquecer, esse filme faz exatamente o contrário, a começar de que ele nem precisava existir. Não faz diferença você assistir esse filme ou não, porque ele não aporta nada para a história do desenho. Eu acho que só tem um motivo para o Mistério do Abismo ter sido criado, porque a vilã desse filme é uma personagem chamada Politeia, e ela já havia aparecido em algum episódio da 5ª temporada que eu não lembro qual é. E lá é contado como ela foi transformada em um dragão pelas bruxas ancestrais. E mais pra frente no episódio, a Darcy e a Storm absorvem a magia dela e ela desaparece. O ponto principal é que ela só aparece nesse episódio, então os criadores devem ter feito esse filme porque acharam que os fãs queriam saber mais sobre a história da Politeia, quando na verdade, não, ninguém se importa. Mas ok, vamos imaginar que em algum universo alternativo, os fãs realmente quisessem que a Politeia aparecesse mais. Esse filme não ia precisar existir do mesmo jeito. A história dele dava pra resumir facilmente em um episódio. Esse filme só tem mais de 1 hora porque ele é lento. Tipo, muito lento. Eles pegaram uma trama que daria uns 25 minutos e esticaram pra 1h30. É agoniante ver esse filme completo. Sem contar que mais uma vez nós tivemos problemas com a dublagem, pois a dublagem passou do Rio de Janeiro pra São Paulo, e consequentemente todos os dubladores foram mudados, igual na 8ª temporada. A diferença é que eu não reclamei da dublagem da 8ª temporada, porque ela ficou boa. Eles pegaram dubladores conhecidos, que mesmo tendo vozes diferentes, encaixaram nos personagens. Mas esse não foi o caso com o Mistério do Abismo. As vozes que colocaram nos personagens são muito genéricas. As Winx, por exemplo, parece que são dubladas por uma pessoa só. Não dá pra diferenciar a voz das dubladoras. E o que eu acho mais bizarro é que a dublagem desse filme fala o nome das coisas de uma forma americanizada, tipo Milsa, Trix e Alfia, sendo que a dublagem sempre falou esses nomes de forma brasileirada, como Musa, Trix e Alfea. Mas sem sombra de dúvidas, a Estela é a coisa mais irritante desse filme. Os criadores acharam que seria muito divertido a Estela ficar fazendo piadas sobre shopping e roupas de moda o tempo inteiro. Tá bom que ela sempre fez isso, mas nesse filme, ela faz essas piadas a cada 5 minutos, sem parar. Nem preciso dizer que isso me fez querer bater a cabeça na parede até eu começar a ver estrelas. Não, você não, sai daqui, vai ficar no D, com certeza. Tem alguma coisa que se salva nesse filme? Pior que tem.
Quando os créditos aparecem, os personagens começam a cantar enquanto dançam. Essa parte é uma vergonha alheia que não dá nem pra descrever, mas nisso vem a melhor parte do filme inteiro, a cena do Tritanos cantando rap. Só essa cena fez o filme inteiro valer a pena. Pô, vai dizer que essa cena não é a 8ª maravilha do universo. Melhor do que isso, só colocar uma legenda escrito: eu e meus brothers quando o Clube das Winx toca. Agora vamos falar dos especiais. Vocês provavelmente nem sabiam que esses especiais existiam. Fica tranquilo porque eu também não sabia. Basicamente, quando houve a parceria da Nickelodeon com a Rainbow, a Nick não queria passar a primeira e a segunda temporada, porque ela tava com medo de ter problemas com a classificação indicativa, por causa de alguns episódios mais pesados. E também porque as músicas dessas temporadas estavam com direitos autorais, e a Nick não queria pagar a licença pra usar elas. Eu não tava brincando quando eu falei que a Nickelodeon faz de tudo pra economizar. Então a Nick mandou criarem esses especiais, que são 4, no qual todos são resumos das 2 primeiras temporadas, 3 resumem da primeira e 1 resume na segunda. As únicas diferenças é que a animação deu uma evoluída, por causa da diferença de vários anos, as Winx usam as roupas da terceira temporada, a magia Winx e o Charmix viraram uma transformação só, as músicas são diferentes, normalmente usando músicas da 4ª temporada, algumas coisas da história foram cortadas, como o Sky fingindo que é o Brandon e vice-versa, e é isso, essas são as únicas novidades, não tem muita coisa pra falar. O primeiro especial, O Destino de Bloom, eu vou deixar no B. Por ter sido o primeiro, ele foi o mais legalzinho de assistir. E também porque ele foi o único especial que eu consegui achar dublado. Então eu tive que assistir os outros em castelhano, que é basicamente o português de Portugal do espanhol. O que deixou os outros especiais não tão bons de assistir. Porque, não querendo ofender ninguém, mas essa dublagem é uma porcaria. Todos os personagens parecem que são dublados por velhos que fumam há pelo menos uns 20 anos. O segundo, A Vingança das Trix, e o terceiro, A Batalha por Magix, o correto seria pôr eles no C, porque eles não têm nada de muito novo se comparado com o primeiro especial. Mas eu vou deixar eles juntos com o primeiro especial no B. É só o que a gente já viu com uma animação mais detalhada, mas por ser os mesmos episódios da primeira temporada, acaba sendo bom. Já o quarto e último, A Fênix Negra, não tem como defender, vai ficar no D. Porque diferente dos outros especiais, esse aqui tentou resumir a segunda temporada inteira de uma vez só. E era óbvio que resumir 26 episódios em 40 minutos não ia dar certo. Então mais de 80% da temporada foi cortada, só sobrando a Aisha, o Darkar com o primeiro Codex e a Bloom Sombria. E mesmo assim o especial ficou extremamente rushado, tendo cortado muitas coisas importantes, como a conquista do Charmix e principalmente a questão do Avalon. Porque na segunda temporada é revelado que tinha um Avalon falso e um verdadeiro, mas nesse especial foi mostrado que o Avalon era o Darkar disfarçado, e que ele nunca tinha existido, o que é um furo de roteiro absurdo, porque o Avalon verdadeiro aparece depois nas temporadas seguintes. Então quem só viu o especial vai pensar que é o Darkar disfarçado de novo, porque lá foi dito que o personagem não era real. E pra finalizar o vídeo, chegou a hora de falar dos spin-offs que eu assisti, começando pelo World of Winx, criado em parceria com a Netflix. Na verdade, parceria entre aspas, porque a Netflix não fez nada, ela só colocou o desenho no catálogo. Mesmo esse spin-off tendo 2 temporadas, eu vou falar delas como uma só, porque a minha opinião sobre as duas é basicamente a mesma. Eu adorei o World of Winx, sério, eu não pensei que eu ia gostar tanto. E já avisando pra quem não conhece, o World of Winx não é uma continuação da 8ª temporada vários anos depois como muitos pensam. Ele é um spin-off que se passa em um universo diferente. Isso fica claro porque o World of Winx tem muitas diferenças do universo original, o que eu gostei bastante, porque deu a liberdade criativa para os criadores fazerem várias mudanças, como a Aisha ter poderes de água em vez do Morphix, e cada Winx ter um poder único que nenhuma outra tem. Mas a mudança que eu mais gostei é que a personalidade de cada uma das Winx foi levada ao extremo, o que fez elas ficarem muito mais carismáticas. Por exemplo, foi criada uma rivalidade entre a Aisha e a Tecna, pois as duas são polos diferentes, uma curte tecnologia e a outra curte esportes, o que rendeu vários momentos bem engraçados. Fora isso, a história das 2 temporadas é muito boa, a segunda especialmente tem umas reviravoltas que me surpreenderam bastante. Os novos personagens são muito legais, as músicas, a animação diferente, as novidades, enfim, tudo é muito bem feito. Se fosse pra escolher a melhor temporada dentre as duas, eu ficaria com a primeira, porque eu acho ela mais única, com toda a questão das Winx fazendo parte de um reality show e buscando pessoas talentosas para entrevistar. E também porque eu não gostei muito do final da segunda temporada, mas ambas temporadas são incríveis e bem diferentes uma da outra. Assim como a terceira temporada, o World of Winx me marcou muito, só que de um jeito diferente, porque ele começou a passar na TV Cultura em 2019, mas eu não pude acompanhar, pois eu tive que começar a estudar de tarde, e desde então eu perdi o interesse de assistir televisão. Então foi muito especial poder finalmente assistir o World of Winx depois de tantos anos. E já que eu coloquei o Reno Perdido no S, o World of Winx também vai pra lá. Eu posso não ter explicado muito bem sobre por que esse spin-off é tão bom, porém é como eu falo, esse é um daqueles desenhos que só assistindo pra entender por que é tão bom. Eu só fico realmente triste que era pra ter tido uma terceira temporada, mas foi cancelada, porque a Netflix achou que o desenho não fez sucesso o suficiente. É uma pena, eu queria ter visto mais desse universo. E finalmente, a última coisa que falta, o Descobrindo a Magia da Itália.
Foi uma série de curtas que a Rainbow fez em parceria com o governo da Itália para promover o turismo no país. E é basicamente isso que esses curtas são. As Winx em cada episódio vão para algum ponto turístico da Itália em uma missão. E tem algumas histórias por trás. Não é nada muito absurdo, porque cada episódio só tem uns 5 minutos, mas eu até que recomendo assistir. Não é uma total perda de tempo. As únicas coisas que eu não gostei é que a Isha fica vários episódios sem falar uma palavra. Tá todo mundo conversando numa boa, enquanto ela fica lá, só existindo. E magicamente, no penúltimo curta ela volta a falar. É, eu entendo. Vida de personagem secundário não é fácil. E alguns lugares que as Winx visitam são meio sem graça, o que faz alguns episódios ficarem bem desinteressantes. Eu vou pôr o Magia da Itália no B. Esses curtas foram feitos só como uma divulgação do país, e também como uma forma de distrair os fãs até o reboot do Clube das Winx chegar em 2025. Pois é, ainda vai demorar muito. Então eu não sinto que dá pra julgar o Descobrindo a Magia da Itália com a mesma complexidade que eu julguei as temporadas e filmes. Isso é definitivamente algo mais simples que não deve ser levado tão a sério. E querendo ou não, esses curtas são bem competentes em cumprir o seu papel, de fazer as Winx poderem ter sua última aparição antes da chegada do reboot. Se esse reboot vai ser bom ou não, por enquanto nós não temos como saber. Mas uma coisa é certa, vai ser muito bom ver essas personagens de volta em uma história nova depois de tantos anos. É bizarro pensar que em 2024, o Clube das Winx vai fazer 20 anos, e consequentemente eu vou fazer 17, sendo que eu tenho lembrança de assistir o desenho com 6 anos de idade. É melhor parar por aqui antes que eu tenha uma crise de idade. E essa foi minha mega tier list sobre o Clube das Winx. Você sabe que eu nunca tive o costume de ficar pedindo like ou inscrição nos vídeos, porque eu nunca achei que fosse necessário. Porém, dessa vez eu vou abrir uma exceção. Se você gostou desse vídeo, por favor apoie ele de alguma forma. Seja curtindo, comentando, compartilhando com alguém, enfim. Como vocês devem imaginar pela duração dele, esse vídeo deu um trabalho gigantesco para ser feito. Seja na edição, nas pesquisas e especialmente no roteiro. Essa foi minha primeira vez fazendo um vídeo com essa pegada mais sentimental. Então eu tive muita dificuldade para conseguir finalizar esse roteiro, porque eu não sabia como expressar muito bem as ideias que eu tinha em mente. Mas no fim valeu muito a pena, porque isso tornou o vídeo bem mais especial. Conteúdo sobre o Clube das Winx é algo bem escasso no YouTube brasileiro. Eu nunca vi muitos canais fazendo vídeos sobre o desenho, mas é um conteúdo que eu sempre quis trazer. E eu tô muito feliz por finalmente estar podendo falar sobre esse universo no canal. Ah, e antes que eu me esqueça, não vacilem, sigam o canal do Noel que tá na descrição, que é o cara que narrou o começo do vídeo, até eu chegar e dar uma bicuda nele. Relaxa porque ele tá bem. Na moral, o cara merece um apoio. O cara desenhou meu personagem, depois começou a me ajudar com a dublagem de alguns personagens, e agora refez o meu personagem de novo. Na boa, o cara é massa demais. E na descrição, eu também tô colocando os canais que eu achei os episódios de fundo, pra vocês poderem assistir caso queiram. E também porque esses canais têm uma coragem que eu invejo. Eles postam os episódios completos, sabendo que tem o risco da Rainbow meter o louco e começar a dar strike em todo mundo. E bom, acho que eu já disse tudo o que eu precisava. Nos vemos na próxima aí, tchau.